Novas descobertas sobre o Egito Antigo. Deixa eu adivinhar, vai querer falar de como construíram as pirâmides, né? Vai ter gente falando até que foi ET, né? É melhor eu contar essa história. É você e as referências que ficam na descrição do vídeo. Fica você com a ciência que eu vou contar essa história como a vida é, cheia de magia e maldição, porque o universo é um caos, né, mamão? Se liga! Vamos entender hoje diferentes aspectos sobre o Egito Antigo. Localização, política, economia, sociedade, religião e cultura. Mas se você precisa de conhecimento sobre o Egito Antigo, especificamente sobre aquilo que cai nas provas, aquilo que cai nos vestibulares, aí eu te recomendo fortemente, entra no site seliga.com.br, porque lá tem um curso voltado para isso. Professor, eu só quero aprender mesmo sobre o Egito Antigo aqui de forma gratuita. Tranquilo? A gente tá aqui para isso, de portas abertas. Professor, mas eu quero também manifestar meu carinho pelo Se Liga. Eu quero receber algum tipo de mimo do Se Liga. Aí você já pode virar membro, porque está ativo o clube de membros do Se Liga nessa história. A localização do Egito Antigo é praticamente a mesma que a atual. Mas é importante a gente lembrar que se a gente está falando assim 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, começa a história do Egito Antigo. Mas se eu estiver falando assim 332 anos antes de Cristo, a gente também está falando da história do Egito Antigo. Isso quer dizer que a história deles é de quase 3.000 anos. Você sabia que a história do Egito Antigo é a mais longa experiência humana documentada de continuidade política e cultural? E olha a minha casa lá, ó. E foi mal. Vamos voltar para o mapa. Ainda que o Egito, 5.000 anos atrás, não seja exatamente o mesmo que hoje, dá para a gente perceber que é uma região desértica. E desde aquela época já era uma região de deserto, tá? Era diferente? Era diferente. Tinha alguns rios que não existem hoje? Tinham. Existem alguns rios hoje que não existiam antes? Tem também. Então você percebe que é uma região que passou por transformações como qualquer região do planeta. Mas, de maneira geral, já era uma região desértica e já tinha esse rio gigante no meio, que é o Rio Nilo, para salvar todo mundo. Que Nilo, o quê, rapaz? Isso aí é o rap, trazendo inundação e fertilidade. Até aqui tá fácil, né? Então vamos dificultar um pouquinho. Vamos falar da política do Egito Antigo. Como é uma história muito grande, é uma história de quase 3.000 anos, então a gente tem que fracionar essa história, a gente divide ela para poder entender melhor. Eu vou utilizar um quadro aqui, que é do historiador Ciro Flamarion Cardoso. E aí, você reclamando que o Brasil é dividido em 3 partes, né? Colônia, Império e República? Dá uma olhada nas divisões do Egito Antigo. Tem o período pré-dinástico, dinástico primitivo, reino antigo, primeiro período intermediário, reino médio, segundo período intermediário, reino novo, terceiro período intermediário e época tardia. Memorizar isso tudo é muito difícil, é quase impossível. Então o que a gente tem que lembrar? Que a história do Egito ela é tão grande, mas tão grande, que se você pega uma pessoa egípcia lá do ano 400 antes de Cristo, essa pessoa egípcia, ela tá mais distante da época da construção das pirâmides do que você da época de Jesus Cristo. Tá achando que é mentira, né? Mas não é não. Pensa comigo, ó. Você hoje tá no ano 2020 e tantos. Aí você está 2.000 anos de diferença do suposto nascimento de Jesus Cristo, tá? Agora, se a gente pega um egípcio do ano 400 antes de Cristo, ele está 2.100 anos de distância da construção das pirâmides, porque as pirâmides de Gizé, elas foram construídas aproximadamente por volta de 2.600 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, os egípcios de 400 anos antes de Cristo estão a 2.100 anos de distância da construção da pirâmide. Enquanto que a gente está a menos tempo do que isso de distância do suposto nascimento de Jesus. Entendeu que a história do Egito é enorme? É muita história pra gente lembrar, né? Pensa comigo que são 30 dinastias, mais de 170 faraós, fora as invasões todas, porque foram várias invasões. Então a gente já teve faraó da Núbia, já teve faraó da Líbia, já teve faraó mulher, e já teve faraó que tentou fazer uma reforma religiosa que não deu muito certo. Não deu. Quer contar essa história pra gente, Amenófis? Você prefere Amenhotep? Ou você prefere Akhenaton? Pode debochar. A galera queria adorar um deus chamado Amon. Cafona. E eu queria impor pra todo mundo o deus Aton, que ele já existia, mas ele não era muito popular. E minha esposa ainda falou pra mim, Amenófis, acorda, que isso é ilusão. Eu não escutei ela, eu fui teimoso. E aí acabou desse jeito. A economia do Egito girava em torno de agricultura e pastoreio.
A agricultura só era possível por causa do Rio Nilo. Aliás, para as pessoas do Egito, principalmente as camponesas, que era a maioria da população, né? Então, a pessoa camponesa egípcia, ela vive focada na questão do rio. Como assim? É que o rio, todo ano, ou praticamente todo ano, o Rio Nilo, ele tinha um momento que ele enchia, ele tinha uma enchente. Vinha uma subida de água lá da região sul, geograficamente falando, eles chamavam de Alto Egito porque tinha mais montanhas. Então, o que pra gente é sul, pra eles falavam Alto Egito, né? Aí as montanhas do Alto Egito degelavam e essa água vinha pro rio e inundava. Então era até perigoso, né? Precisava de algumas construções ali para não deixar aquela inundação trazer prejuízos para as vilas, para as aldeias, para as comunidades. Aí, quando esse rio vinha não, ele já estava lá, mas ele enchia. Quando tinha a enchente dele, eles chamavam de inundação ou cheia. E isso durava mais ou menos 4 meses. Eu cresci do lado de um rio, de vez em quando tinha enchente, mas não durava 4 meses, não, ainda bem. Aí, no Egito Antigo, durava 4 meses, a partir do mês de julho. Então, a partir do mês de julho, ó, a água subiu. Aí fica julho, agosto, setembro e outubro, mês 7, 8, 9 e 10. 4 meses de cheia. Depois, essa cheia começa a baixar. É nessa hora que a cheia baixa que é bom de plantar. Porque aquele lodo, aquele solo ficou muito fértil, com os nutrientes que o rio trouxe e deixou. Então é a hora de você plantar cevada, trigo, e aí beleza, eles plantavam durante mais 4 meses. Então, se durante mês 7, 8, 9 e 10 você tinha as cheias, durante os meses 11, 12, 1 e 2, o novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, você tinha o período de plantação. Então você tem o período da semeadura. Você vai plantar, vai plantar, vai plantar. Aí depois você tem mais 4 meses para fechar o ano. Esses 4 meses finais é o que você vai fazer a colheita. Tem que colher, porque daqui a pouco vai vir inundação de novo. Então o ano egípcio não é que nem o nosso, que a gente fala assim, ah, são 12 meses. Eles podiam também ter esse cálculo. Mas o mais importante para eles, o mais importante era dividir o ano em 3 partes. A parte que vem a inundação, a parte que a inundação vai embora, e a parte que é a parte que dá para plantar, e a parte final que é da colheita. E depois vem outra inundação de novo. Agora, para falar da sociedade egípcia, tem muita polêmica. Porque existem muitas formas de representar os egípcios. E a gente já viu muitos filmes e séries que representam os egípcios como pessoas brancas. Eu sou morto. Por falta de uma polêmica, eu vou te trazer outra. Que é dizer que a sociedade egípcia era escravista. Cuidado! Tinha escravidão? Tinha. Mas não era tão comum como a escravidão da Grécia Antiga ou da Roma Antiga. Então, por mais que tivesse escravidão no Egito, não era majoritário. O que eu quero dizer? Só a minoria das pessoas que viviam no Egito eram consideradas escravizadas. A maioria das pessoas do Egito eram camponesas, tinham um trabalho duro, mas não eram escravizadas. Então a gente não pode dizer que a sociedade egípcia era uma sociedade escravista. De qualquer forma, a gente sabe hoje que as pessoas que viviam no Egito eram, de maneira geral, pessoas negras. Ah, mas não tinha miscigenação com as pessoas que viviam no seu entorno? Tinha. Tinha miscigenação, mas de maneira geral, a gente tem pessoas negras vivendo no Egito Antigo, beleza? Inclusive, a gente já teve faraós da Núbia. Então, não só eram pessoas negras, como em algum momento eram pessoas retintas. Então, representar egípcios como pessoas brancas é, no mínimo, uma transformação aí que o tempo trouxe. Se não era uma sociedade escravista, então quem que produzia a maioria da riqueza que existia no Egito? O Egito era um lugar muito rico. Então quem que produzia essa riqueza toda? Os camponeses. E aí que vem a loucura. Os camponeses da época egípcia, você acredita que eles viviam de uma forma assim comunitária? Professor, isso quer dizer que eles viviam de forma igual? Não. Isso quer dizer que muitas comunidades, muitas aldeias tinham pouquíssima variação no estilo de vida entre uma pessoa e outra. Eu não estou querendo dizer que não havia nenhuma. Algumas pessoas já podiam ser consideradas mais importantes e ter algum tipo de privilégio. Então, por exemplo, cada comunidade ou cada conjunto de comunidades, os egípcios chamavam de nomos. E quem dominava aquela região era o nomarca. Então você tem uma diferenciação social aí. O que a gente não pode dizer é que essa diferenciação social era tão forte como hoje em dia. Então existia a propriedade privada. Numa história de quase 3.000 anos, você encontra a propriedade privada. Mas você também encontra a comunidade sem propriedade privada. Muitos camponeses tinham que pagar imposto em espécie, ou seja, você não paga com dinheiro. Você paga com o que você produziu.
Então você produziu cevada, você paga em cevada. Você cria animais, você paga com alguns deles. Agora vamos falar de religião. A religião do Egito, ela é conhecida por ser uma sobreposição de várias crenças diferentes que foram se misturando. Então a gente não pode achar, primeiro, que durante toda a história do Egito as crenças eram exatamente as mesmas, porque a gente tem surgimento ou desaparecimento de algumas divindades, ou pelo menos do uso delas, o uso que se fazia delas. A crença de cada povo podia ser maior em um aspecto da religião de um deus do que de outro. Então também não é muito legal a gente achar que todo o Egito Antigo tinha exatamente as mesmas crenças. De maneira geral, a gente pode dizer que a religião era a mesma, mas cada comunidade escolhia um ou mais deuses para ter eles mais próximos. Então, se você vai numa cidade egípcia, você vai ver pessoas adorando um tipo de deus. Se você vai em outra cidade, você vai ver pessoas adorando outro tipo de deus. Só para dizer que a religião deles é complexa. E foi muito tempo para a gente poder dizer, olha, esse Deus durou tanto tempo que a gente pode dizer que ele é um dos principais deuses. Mas se a gente for contar Deus por Deus, são muitos. Ah, professor, então eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. Na maioria dos casos, sim. Mas você podia ter uma pessoa egípcia que acreditasse em um Deus só. Ah, então eles eram monoteístas ou eles eram politeístas? Depende de quem que a gente está falando, de que época, de que lugar. Ó, hoje para vocês, a religião faz parte da sua vida. Só que pra gente do Egito Antigo, religião é nossa vida. Todos os anos a gente tem que fazer um monte de ritual para poder ter a inundação, para poder ter a cheia, senão a cheia não vem. A religião penetrava intimamente todos os aspectos da vida pública e privada no Egito Antigo. Isso quer dizer que a religião do Egito era também um aspecto da cultura egípcia. Se a gente pegar, por exemplo, a mumificação, se um povo tem tanto trabalho, gasta tanta energia com a mumificação, isso é um sintoma, é um indício de que essas pessoas se preocupavam muito com o plano espiritual e não só com o mundo terreno. É que pro meu lado espiritual, poder caminhar livremente, ficar na presença de Osíris e Ptah, eu preciso que cuidem do meu lado físico, do meu corpo, do meu cá. Epa, mas deixamos para o final aqui para a gente falar sobre as descobertas do Egito Antigo. Cuidado! Porque a maioria das descobertas sobre o Egito Antigo traz informações muito duvidosas. Porque a ideia é chamar sua atenção. Então a história do Egito Antigo ela acaba em 332 a.C., tá? Isso quer dizer que já faz 2.500 anos que acabou a história do Egito Antigo. Claro que hoje a gente tem uma outra história. Se a gente já está há tanto tempo da história, como é que a gente vem de repente e fala assim, não, mas essa descoberta vai mudar com tudo? A ideia é realmente te chamar a atenção. E aí você clica no anúncio para ver qual que é essa descoberta e você encontra informações não muito seguras, né? Ou nada seguras. Ah, porque os extraterrestres que ajudaram na construção das pirâmides. Mas, gente, aí você está subestimando a civilização. Também não precisa superestimar. Porque tem gente falando assim, não, eles nem precisavam transportar essas pedras, não. Os egípcios eram tão incríveis que eles conseguiam fabricar, assim, a pedra. Eles fabricavam a pedra, utilizando elementos químicos e até magia. Uf! Se um dia comprovarem isso, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar para vocês, mas por enquanto não tem comprovação. Então, muitas dessas descobertas precisam de muito tempo, de muita análise, reflexão da comunidade científica para poder bater o martelo e falar, não, isso aqui realmente faz sentido, isso aqui não faz. Beleza? Então eu quero que você, a partir de agora, entenda que a história do Egito ela pode ser conhecida a partir de documentos muito concretos. A gente não precisa ficar esperando uma nova descoberta para poder entender a história dessa grande civilização. A história do Egito Antigo é gigante e cheia de mistérios. Então você comenta pra gente o que você sabe sobre o Egito Antigo pra gente poder compartilhar nossos saberes, beleza? Já começa a seguir ou se ligar nessa história para você já ser informado e informada sobre o próximo vídeo. Um beijo.